Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Hoje eu vim falar de uma revelação, né? Um sonho que Deus mostrou para mim, deu a mim, né? Muitos não estão crendo na vinda do Filho do Homem, né? Muitos não estão acreditando no seu retorno, no retorno do nosso Jesus. Mas é real, igreja, é verdade. E Deus tem mostrado, Deus tem revelado, Deus tem falado, mas muitos estão dormindo. Muitos estão achando que ainda há tempo de curtir uma festinha, ainda há tempo de beber uma cerveja, ainda há tempo de fumar um cigarro. Não é assim. Não há mais tempo. O relógio de Deus não é o mesmo que o nosso. Entendeu? E Deus tem me usado de uma tal forma que às vezes eu fico até assustada, sabe? Em sonhos proféticos, revelações. E essa revelação que Deus me deu, que Deus me mostrou, ela me deixou, assim, assustada, mas alerta, né? Ao mesmo tempo. Porque há um tempo, né? A palavra diz que há um tempo para todas as coisas nessa terra, né? E já tem, acho que umas semanas já, ou um mês, eu me recordo, que Deus me deu essa revelação, né? E eu, assim, tive com os meus, né, os meus irmãos lá da igreja, né, o evangelista, o pastor, né, e eu perguntei para eles, falei com eles sobre o sonho, né, a revelação, e Deus confirmou, né, Deus confirmou, mas eu creio que Deus faz a gente falar na hora certa. E tem muitas coisas acontecendo. Agora essa guerra em Israel, né? Tá muito triste. Vidas morrendo, vidas inocentes, né? Então temos que orar por Israel. E pedir, ter amor pelas almas, né? Quero deixar um versículo aqui para os irmãos, e assim depois do versículo eu conto a profecia que Deus me deu em sonhos. Só um minuto. Olha que lugar lindo, gente. Maravilhoso, né? Olha que lagoa imensa. Muito lindo. Quero deixar para os irmãos aqui Romanos 10, do 9 ao 13. Diferença entre a justificação pela lei e pela fé. A saber, se com sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que os invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Nesses salmos, irmãos, né, nos ensina que não adianta a gente fazer obras aqui boa, fazer bem, tem que fazer o bem, né? A gente tem que ser bom. Mas não adianta, vai chegar uma pessoa e falar: mas eu ajudei muitas pessoas,
Eu doei muitas cestas, eu ajudei muitas pessoas carentes. Sim, sim. Mas se aqui diz a palavra já, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, se não confessarmos, nós confessarmos no nosso coração que Jesus é o único e verdadeiro Salvador das nossas almas, das nossas vidas, não tem, gente, não tem salvação. Vai chegar lá no céu e Deus, Jesus é o nosso advogado, é nosso advogado. Amanhã, pode ser amanhã ou depois, ninguém sabe o dia, porque a palavra diz, eis que vem como um ladrão, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser de madrugada, pode ser qualquer hora, qualquer dia, né? E vai chegar no juízo final e Deus vai perguntar, né? Não, Deus vai perguntar não, vai ter assim aquela pessoa que não aceitou Jesus enquanto estava em vida, quando morrer não vai ter mais jeito, sabe? Então é isso, ainda há tempo, ainda a porta da graça ainda está aberta, Jesus ainda está te chamando, Jesus ainda quer te curar, Jesus ainda quer te libertar, Ele deseja muito te salvar. A palavra diz que Deus não quer que nenhum de seus filhos se perca, mas infelizmente hoje levantaram-se muitos falsos profetas, né? Muitos não estão pregando a verdade, e para ver igrejas cheias, né? Mas igreja cheia com mentira não salva a vida, né? Não leva ninguém à salvação. E antes pregar a verdade, falar a verdade e ser salvo, né? Ter ali pelo menos, nem que seja 2, 3, 4 pessoas numa igreja, mas ali está a verdade. Não adianta pregar para ver multidões dentro da sua igreja, sendo que ali não está sendo pregado a verdade, né? Então, irmãos, aqui em Romanos fala que se a gente não confessar, não aceitar Jesus Cristo hoje, agora, em vida, quando morremos também, não teremos mais salvação. Aí não adianta clamar pelo nome de Jesus, porque Ele não vai escutar, né? Ele vai escutar com dor no coração, mas não vai poder fazer mais nada, porque nós aqui humanos nessa terra, nós temos o tempo para aceitar, né? Temos o tempo todo, o tempo de vida aqui nessa terra é para fazer o certo, andar nos caminhos certos, né? Mas infelizmente o maligno, ele tá aí, ele veio roubar, matar e destruir, né? E muitos estão caindo nessa cilada, muitos estão se perdendo, né? Os que estão dentro da igreja estão saindo, não estão aguentando esperar, a carne está fraca, estão deixando se iludir pelo mundo, essas coisas mundanas, essas coisas que não trazem nada. Eu sou nova convertida, vai fazer um ano, mas o que Deus tem feito na minha vida é maravilhoso, sabe? Deus tem usado meus filhos poderosamente também, né? Tem me usado poderosamente também. E o que eu digo é obediência. Obediência vai fazer fez 5 meses que eu não bebo e nem fumo. Ou seja, eu aceitei Jesus, né? Tem 5 meses que eu não bebo e nem fumo. E a bebida pra mim era assim, todo dia eu tinha que tomar uma cervejinha, ou quando tinha dinheiro tinha que, né, tomar também. E hoje eu falo que para a honra e glória do Senhor eu sou liberta, né? Pelo sangue de Jesus, Jesus me lavou com seu sangue. E eu sou liberta. Eu peço a Deus todos os dias para iluminar os meus caminhos, para que eu não volte, para que eu tenha força de continuar no teu caminho. E o inimigo está furioso, irmãos, porque os sonhos que a gente tem é difícil, né? Mas Deus tem sido minha rocha, minha fortaleza, né? E nele eu tenho buscado muito. Ele tem, a cada assim, levante do inimigo, né? A cada luta, Deus tem me honrado, Deus tem falado comigo, né? Então,
é obediência. É obediência. Tem que obedecer. Ser fiel a Ele, né? Então, irmãos, nesse sonho, meu menino estava dormindo e estava um tempo muito seco, né? O nariz dele estava escorrendo muito. Não, estava entupido, muito seco. E eu assim, meio que dormindo, meio que acordado, né? Eu dei uma cochilada, né? Nossa, tanto de mosquito. Dei uma cochilada e de repente eu dormi, eu cochilei, né? E eu me vi assim, num céu assim, já tava nublado, né? Tava nublado, aquelas nuvens, parece que era uma cerração assim, muito esbranquiçada. E não tinha árvore, não tinha casa, não tinha nada, tudo branco, tudo branco. E nisso eu olhei assim e de repente acho que eu voltei pra mim, né? Eu acordei, do nada eu acordei assustado. E quando eu acordei, irmãos, eu olhei pro lado, meu menino tava fungando muito o nariz. Então eu falei assim, não, eu vou levantar que eu vou pôr o soro no nariz dele, né? E nisso, na hora que eu ia pra me levantar, eu olhei pro lado, meu menino virou assim, de frente, que ele tava de lado, aí ele virou de frente, né? Aí ele tem 3 anos, né? Ele virou dormindo. Ele virou, pegou e falou assim, Senhor, sim, Senhor, com todas as palavras. Meu Isaac, ele tem 3 anos de idade. Ou seja, era para ele ter errado alguma palavrinha, né? Mas eu senti que naquele momento Deus estava falando com ele. E ele, na obediência, uma criança de 3 anos, na obediência ele falou sim, sim, Senhor. E depois que ele falou, ele virou pro canto de novo, né? E eu falei, eu comecei assim, era umas... Aí quando foi, não, minto, aí quando foi ver, eu virei, né, novamente pro lado dele assim, e fui dormir. Eu dormi, irmãos, eu acho que era umas 3, 4 horas da manhã, eu acordei. Nisso que eu acordei, eu orei, comecei a orar. Fui orando a Deus, pedindo a Deus para interceder por nós, né? Por nós todos, que eu não peço só para mim, peço pelo mundo inteiro. Fui orando e a gente mora perto do mato. Quanto mais eu orava, irmãos, mais pau quebrava no meio do mato. Eita glória. Quanto mais eu orava, mais pau quebrava no mato. O inimigo estava furioso. E nisso, ele foi quebrando e foi subindo, parece que para perto da minha janela, né, o barulho. E naquele momento eu falei com o Senhor, falei, Deus, oh meu Deus, coloca, Senhor, ao redor da minha casa anjos, meu Pai. Acenda uma labareda de fogo, meu Pai querido. Acenda uma labareda de fogo, meu Pai querido, ao redor da minha casa. Não deixe que o inimigo me toque, meu Pai. Não deixe que o inimigo toque nos meus filhos, no meu esposo, meu Pai querido. Irmãos, na hora que eu fiz essa oração, o barulho parou e o medo passou. Eu acabei de orar e me veio a vontade de cantar um hino, né? E veio aquele hino, um hino chamado Fidelidade. E eu não adorei, não cantei muito, né? Não adorei muito porque estava de noite, madrugada, recordar os filhos, marido. E aí eu comecei a adorar, né? Assim, bem baixinho na voz, mas eu estava adorando. Nisso eu adormeci. Quando eu adormeci, irmãos, eu senti que Deus me levou para um outro patamar, sabe? Um outro lugar, muito diferente. Não tinha nada, não tinha árvores, não tinha casa, não tinha nada. E nesse lugar, eu olhei, eu estava olhando assim para cima e vi o céu todo branco, né? Parecia que eram as nuvens, estava muito branco, não tinha azul, não tinha nada. E na hora que eu olhei mais para cima um pouquinho, as nuvens se abriram no meio, né? Abriram-se as nuvens no meio. E eu olhei acima nas nuvens, tinha 3 rolos abertos, 3 rolos abertos assim para baixo. E em cima desses rolos tinha uma luz
amarela, mas não era uma luz igual luz de casa, era uma luz diferente, muito forte em cima desses rolos, né? E ali, né? Ali eu já senti, eu escutei uma voz muito forte, uma voz assim poderosa, mas ao mesmo tempo doce, que acalma, sabe? E eu escutei, no meu coração, Deus falou comigo. Eu não vi ele, porque ninguém vê a Deus, né? Eu não vi ele, mas aquela voz falou dentro do meu coração. Falou assim: filha, diga ao meu povo que os 144 mil já estão selados. Irmãos, na hora que eu acabei de falar, eu acordei, já estava de manhã. Eu acordei chorando. Eu acordei desesperada. Não desesperada, assim, né? Mas assim, desesperada porque eu estava tremendo, né? Estava tremendo muito. E eu acordei e eu fui logo na Bíblia, né? Pedi a Deus orei, né? A Deus. E fui na Bíblia, né? Procurar. Eu tinha já ouvido falar dos 144 mil, mas nunca tinha estudado Apocalipse dos 144 mil. E a palavra lá diz, irmãos. Vou virar aqui para vocês, vou deixar para vocês. Está aqui, ó. Ó. 144 mil. Versículo, eu não sei falar, capítulo 7, ao versículo do 2 ao 3. Acho que é. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, irmãos, não é brincadeira. Se você está afastado, volta para Jesus, ainda há tempo. Se você não aceitou Jesus ainda há tempo de aceitar Ele. Não queira ficar neste mundo depois que o Senhor nosso Deus, nosso Jesus Cristo, vier arrebatar e buscar a tua igreja, a sua igreja, né, para a glória dele. Não queira ficar. Se entregue hoje para Jesus, sabe? E verás as maravilhas que o Senhor pode fazer na sua vida, na vida dos seus familiares, sabe? Tem dias que eu fico tão triste, que eu começo a chorar pelas almas. Eu começo a perguntar para Deus, Senhor, por que essas pessoas não querem te aceitar? Por que essas pessoas não querem viver uma vida eterna ao seu lado, meu Pai? Neste mundo não há nada que nos pertence mais. Neste mundo não há nada de bom, Senhor. Por que, meu Pai? E eu começo a chorar, sem explicação nenhuma. Eu só sei chorar, né? Em Apocalipse 14, para vocês também essa palavra muito forte. 14, 6, 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Amém, igreja. Estou olhando toda hora porque eu estou com medo do carro entrar aqui. Eu estou bem na beiradinha. Olha, irmãos.
Não é tempo de brincar, é tempo de clamar, de buscar, de estar mesmo na presença do Senhor, né? Pedir ao Espírito Santo direcionamento, pedir ao Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso consolador, pedir a Ele entendimento, discernimento, porque eu creio que ainda não é tarde. Não é tarde para se arrepender, não é tarde para buscar ao Senhor, não é tarde ainda. Muitos estão dormindo, mas Deus tem avisado, Deus tem chamado, Deus tem alertado. Deus quer que a sua igreja busque mais, Deus quer que a sua igreja jejue, Deus quer que a sua igreja, seus servos, se humilhem. Ai, que mosquito chato. Então, irmãos, é hora de buscar, não é hora de brincar, não é hora de ficar, amanhã eu volto. Ah, é mentira, ninguém sabe se vai acontecer. A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então, irmãos, hoje que eu deixo para vocês buscar o Senhor enquanto se tem tempo, enquanto há tempo, porque a porta da graça ainda está aberta, mas chegará um tempo que a porta da graça se fechará. Oh Deus maravilhoso. Minha filha esses dias teve ela orando, ela só tem 12 anos. Ela estava orando na cama dela e eu tinha ido para o culto. Eu tinha ido para o culto e ela estava orando. E a irmã, né, na igreja deu a palavra pra gente de Apocalipse, né? Era Deus falando conosco na igreja e Deus trabalhando na vida dela em casa, né? Ela disse, desculpa. Quando eu cheguei em casa depois do culto, ela veio correndo pra mim, falando: mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei: o que, minha filha? Pode falar. Ela falou assim: mãe, eu fui orar, ela estava arrumando o cabelo, porque na terça-feira ela tem reforço na escola. Então ela arruma o cabelo de noite. Naquele dia a gente tinha ido passear um pouco no parquinho. A gente chegou tarde, eu não sabia qual o horário, né? Porque tinha mudado o horário do culto à noite. E tinha mudado, eu não sabia o horário. Então, eu falei com ela, na hora que eu vi a igreja aberta, eu falei: Kayla, hoje tem culto. Ela falou assim: mãe, não vai dar tempo de eu ir. Realmente, já era 6h30. Ela estava começando ainda o cabelo, né? Ela já estava aqui na frente ainda. Eu falei: seu filho, não tem problema, Deus entende. Mas não fica sem orar, né? Enquanto a gente estiver lá, você ora, você fica com o pensamento em Deus, né? No Espírito Santo. E ela disse pra mim: tá bom, mãe. E quando eu voltei, ela falou pra mim: mãe, eu acabei de finalizar o cabelo, eu sentei no sofá. Eu sentei no sofá, mãe, e eu fiquei assim, não sabia se eu olhava a televisão, eu não sabia se eu olhava pra Bíblia. Aí ela falou assim: mãe, uma coisa muito forte me tocou. Peguei a Bíblia e fui orar no quarto. Ela falou que foi orar no quarto. E nisso, ela orando, ela estava estudando Atos, né? Atos dos Apóstolos. E nisso, ela estudando. E no livro da vida, irmãos, ela disse que Deus falou. Deus falou o nome dela, chamou o nome dela. Que Deus chamou o nome dela. Kayla. Deus chamou o nome dela, irmãos. E ela me contando, ela chorando. Ela pediu na oração que Deus colocasse o
o Espírito Santo nela, porque ela falou que estava se sentindo fria. Ela falou que estava distante da presença do Espírito Santo. E ela pediu para Deus colocar a presença do Espírito Santo, para Deus colocar o Espírito Santo nela de novo. Olha, irmãos, uma criança, um adolescente, 12 anos, falando que estava fria. Imagine nós, adultos, né? Que estamos em constante movimentação. O mundo é um caos. Ela, uma criança, estava sentindo a falta do Espírito Santo. Ela pediu perdão para Deus. Deus levou ela a um novo patamar, uma nova, não sei, mostrou para ela um lugar muito diferente, que nem em 1000 anos a carne poderia imaginar, né? E tudo bem. São realmente sonhos proféticos, visões, revelações proféticas. Entendeu? Então, é a hora de buscar, é a hora de clamar. Fiquem na paz. Eu espero que esse vídeo alcance os corações, que Deus quebranta o coração de todos. Os que estão desviados, voltem, né? Não percam mais tempo. E os que não estão na presença, que ainda não aceitaram Jesus Cristo, ainda há tempo. Mas não demore muito, porque o tempo está acabando. O relógio de Deus não é o mesmo do nosso. Espero que essa palavra chegue ao seu coração, que ela seja uma semente que caia em terra boa e frutifique. Amém? Um abraço, a paz do Senhor, e até o próximo vídeo. Tchau.